Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Fabiana, sou criadora do canal Gotas da Palavras de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Um dia único e especial ao qual nosso Senhor nos preparou para ouvir a sua palavra que se encontra em 1 Timóteo 1:19. Que diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Novamente, irmãos. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns já rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Essa passagem se encontra em 1 Timóteo 1:19, né? Que já declara que muitos já não mantêm mais a boa consciência e alguns já rejeitaram a fé e a boa consciência e naufragaram na fé. Quando a pessoa, ser humano, né, perde a fé e perde a consciência, eles rejeitam tudo aquilo que é de Deus e naufragam na fé. Vamos colocar aqui, irmão, uma pessoa que de repente está numa situação dentro da casa dela. Ela começa a sentir um cheiro ruim dentro da sua própria casa. E conforme ela anda pela casa dela, irmão, ela anda procurando um cheiro, aquele cheiro ruim, da onde que vem? Procura de um lado, procura de outro, e ela acaba achando a fonte. O cheiro fica cada vez mais perto conforme ela vai andando. Então ela abre a porta do seu guarda-roupa e vê ali um rato morto. Que nojo, meu Deus. Que pegou numa ratoeira que tinha colocado lá. E aquele cheiro estava impregnando dentro da casa. O que você acha que a pessoa deve fazer para se livrar daquele cheiro, irmão? Tirar a ratoeira junto com o rato, correto? Simples assim. Quando o rato for embora, o cheiro vai embora com ele. Você vai limpar a área, vai limpar e vai ficar tudo certo. O cheiro vai embora. Então, se no caminho da vida, irmão, colocando para nossa vida, se no caminho da nossa vida a nossa consciência nos incomoda e a culpa nos esmaga, como podemos nos livrar disso? Se estamos caminhando pela vida, levando uma consciência que está nos incomodando, ou alguma culpa que está nos incomodando, como que a gente vai se livrar disso? De que forma, irmãos? Em algum momento da sua vida você passou por isso, ou está passando, em alguma coisa que te acusa, que a tua mente fala com você? Como que você vai se livrar disso? Nós não conseguimos desativar a culpa, irmão, ou simplesmente podemos ignorá-la. Ela está ali, ela está no subconsciente todo o momento, nos lembrando que tem algo errado. Nós temos que fazer o quê? Chegar à fonte de tudo, o porquê daquele pensamento e o porquê daquela culpa. E o que a sua consciência está lhe dizendo hoje? Para o que a culpa está te apontando? Está apontando para um pecado? Para nos livrarmos da culpa, devemos nos livrar do que está produzindo, que é o pecado. Novamente, irmãos. Para nos livrarmos da culpa, devemos nos livrar do que está produzindo, que é o pecado. Então você confessa o pecado. Irmãos, em Hebreus 10:22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavado com água pura, podemos dar outros nomes para o pecado, como erro ou como falha, mas Deus, irmão, ainda vai chamar de pecado. Sabe aquela coisa que você cometeu, ou lá no passado, ou agora no presente, está acontecendo atualmente na sua vida, e você fala que foi uma falha, não foi apenas uma falha, foi um erro. Não, irmão, é pecado. Tem nome, é pecado. E o Senhor relata na Bíblia que é um pecado. E quando é um pecado, tem que ser confessado. Por que não damos nome aos pecados? Porque nós achamos que para Deus não tem importância e para Deus tem, irmão. A Bíblia diz em Hebreus
10:22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus rápido, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações limpos para nos purificar da nossa consciência culpada e tendo nossos corpos sujos lavados com água pura. Jesus pede para quando nós errarmos, falharmos, porque Ele sabe que nós falharemos, erraremos, pecaremos nessa terra, mas Ele não quer que a gente fique imundo, irmãos, com as falhas, com o nosso pecado guardados secretamente. Ele quer que nós corremos até Ele, aproximemos dEle com um coração sincero e com plena convicção de fé que Ele pode limpar o nosso coração, nos purificar a nossa consciência culpada, lavar o nosso corpo com água pura e renovar o nosso consciente e a nossa vida, irmão. Tirar esse pecado da nossa vida. Sabe por que a maioria das pessoas não são curadas, irmão? Muitas vezes elas estão enfermas, tanto espiritualmente como fisicamente, porque elas estão com pecados guardados dentro delas. Elas não confessam, irmão, e elas falam dentro delas para elas mesmas. São algumas falhas e não é falha, é pecado. Por que não damos nome a esse pecado? Lembramos que em 1 João 1,9 diz assim, irmãos: se confessarmos nossos pecados, não fala que é erro, ele fala que é pecado. Então o Senhor trata os nossos erros como um pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Presta bem atenção, irmãos. Se confessarmos, enquanto nós não confessarmos, aquele pecado ele fica como que guardado dentro de um lugar secreto escuro. Dentro de um componente escuro ali, a qual a luz não pode chegar. Enquanto o pecado ele é guardado secretamente, irmão, ele não consegue ser alcançado pela luz. Mas quando ele é confessado diante do Senhor, a luz entra, irmão. E ali, Deus ele é fiel e justo para perdoar, irmão, nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não sou eu que estou falando, irmão. É em 1 João 1,9. É o Senhor que fala. E é somente Jesus que pode perdoar os pecados e tornar a nossa consciência limpa e sensível novamente. Tem pessoas, irmãos, que pecam, a consciência não é mais limpa, a consciência ela é suja. E a pessoa acha que ela confessando meios delito, tipo, não confessando o pecado completamente, elas estão limpas. Não tá, irmão. Tem que confessar o pecado totalmente para que o Senhor possa limpar você de toda e te purificar de toda a injustiça que você cometeu. E para que a sua mente volte a ser sensível. Quantas pessoas com as mentes cauterizadas, lamassure, cantura, baixeira, calabaia, com as mentes podres, irmão, com as mentes totalmente demoníacas, usada pelo inimigo, achando que está com a mente limpa e a mente está suja, irmão. Muitas pessoas naquele grande dia não herdarão o reino dos céus, achando que estão sendo purificados, irmãos, com a consciência suja. Deus fala comigo com você hoje. Se a tua consciência te acusa de algo que não agrada ao Senhor, porque a nossa consciência ela nos alerta, irmão, é hora de confessarmos nossos pecados diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quanto mais tempo nós demorarmos para confessarmos nossos pecados, irmão, mais difícil a nossa consciência ficará sensível ao ouvir a voz de Deus. Pare de guardar pecado secreto. Confesse ao Senhor, deixa que o Senhor jogue luz nesse pecado. Ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por cada um de nós, irmãos. Então chame o seu pecado de pecado, o que ele realmente é, e pare de dar desculpa para os seus pecados. Porque, irmãos, a palavra do Senhor ela é enfática. O Senhor ele não passa pano para ninguém. Pecado é pecado e pronto, acabou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 6:23. Esse versículo, irmão, ele significa o quê? Que o pecado, ele resulta em morte espiritual. Ele começa com uma morte espiritual, depois uma morte física e sem a salvação. Olha que triste, irmão. Começa com uma morte espiritual, a pessoa não tem mais força para buscar Deus porque ela não confessa pecado, ela fica aguardando. O inimigo fica ali como uma fortaleza na mente da pessoa, guardando aquele pecado, fica usando aquela fortaleza em favor dele mesmo, para que a pessoa fique ali guardada no escuro, na escuridão com ele. Que quando ele confessa, há luz. E a Bíblia diz, contra a luz, a escuridão não aguenta. O versículo significa que o pecado resulta em morte, mas que Deus oferece a vida eterna gratuitamente através do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão.
O pecado ele pode causar sentimentos de culpa, vazio, confusão e uma desconexão com Deus. Se você está sentindo isso, sentimento de culpa, um vazio interior, uma confusão e uma desconexão, você não consegue se conectar com Deus, nem consegue nem orar com Deus, já começa a orar, já se sente mal, é o pecado que fere o coração de Deus e aflige o teu espírito. Enquanto a gente não confessa os nossos pecados, irmãos, a gente põe uma barreira entre nós e Deus. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor ele é poderoso para nos purificar, irmão, e renovar a nossa consciência com uma mente limpa. Irmãos, a vida eterna é algo tão sério, irmão, tão sério, porque as pessoas vivem como se quisessem ficar na terra. As pessoas vivem como se não houvesse o amanhã, irmãos. E hoje Deus fala novamente para mim e para você. Você sabe até o quanto você vai viver? O quantos anos você tem de vida ainda, lamassure, canturá, baixeira, calabaia, para continuar vivendo essa vida de pecado, deixando o inimigo te enganar? Deixando ele te levar para mais longe de Deus? Porque você não confessa? Porque você não tem coragem de chegar e confessar os seus pecados diante do Senhor? Não tô falando para você confessar para qualquer um, não, irmão. Fecha a porta do teu quarto, derrama o teu coração sinceramente diante de Deus e fala, Senhor, apaga o meu pecado. Me ajude a me levantar, a me limpar, Senhor. Seja sincero com Deus, irmão. Aquele bandido na cruz junto com Jesus no último instante, irmão. Lá na cruz com o Senhor. O Senhor olhou para aquele ladrão, olhou no coração dele, o Senhor viu arrependimento naquele último instante e o Senhor salvou aquele homem. Irmãos, não deixe para o último instante. Isso é algo que foi uma exceção. Aquele bandido na cruz foi uma exceção que Jesus mostrou. Isso não significa que vai acontecer com todos nós. Pode ser que o Senhor está falando hoje com você e já é uma exceção Deus falando hoje com você. Para você abrir o seu coração, confessar o teu pecado e deixar Deus trabalhar na sua vida para que a sua alma seja ganha para a eternidade. Hoje pode ser essa exceção na cruz para você. É tempo de nós nos voltarmos ao Senhor, darmos nome aos nossos pecados e confessarmos ao Senhor as nossas falhas, irmãos. Nos limparmos de toda e qualquer sujeira que desagrada ao Senhor. A vida eterna, irmão, não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. Ela é um presente que Deus nos oferece dia após dia, irmãos. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário quebrou o poder do pecado sobre a humanidade. Mas tal libertação, irmão, deve ser seguida por uma entrega voluntária a Deus pela obediência à sua palavra. Você está obedecendo a palavra de Deus, você está cumprindo os mandamentos do Senhor, você está vivendo uma vida que leve a tua vida até a eternidade? Irmão, nós estamos no momento da graça, mas a graça não é de graça, ela tem um preço, é o preço da obediência, da santidade, da redenção, da separação da tua vida para o Senhor. Não seria justo uma pessoa passar uma vida toda consagrando a tua vida a Deus, dedicando a sua vida ao Senhor, e uma pessoa ali totalmente desconexa, ouvindo também do Senhor e não quer nada com o Senhor, irmão. Deus não é injusto, Ele é justo. Ele vê que todos têm a mesma capacidade de seguir Ele, mas muitos escolhem seguir e outros não, irmãos. Naquele grande dia a Bíblia diz que haverá muito choro e ranger de dentes. Muitas pessoas ficarão fora do reino do Senhor. A palavra do Senhor não mente, irmãos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. São escolha, irmãos. Escolha hoje confessar os seus pecados e voltar aos pés do Senhor o mais rápido possível, porque a hora que o Senhor voltará, ou a hora que o Senhor nos buscará individualmente, nem eu e nem você sabe. Mas é tempo de nós nos voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, mais uma vez, Pai, mais uma vez, a Tua santa e poderosa palavra nos exorta, Senhor, a nos arrependermos de nossos pecados e a dar nomes a cada um deles, Pai, pois cada um dos nossos pecados tem nome sim, Pai. Seja ele o adultério, a avareza, a inveja, a lascívia, a bebedice, a prostituição, o roubo, a maldade, os olhos altivos, a adoração a outros deuses, Pai, e por aí vai, Senhor. Te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, nos convence de todo o pecado, do juízo e da justiça de Deus, que está escrito em João 6,16,8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo que já está aqui na terra, meu irmão, presta atenção, minha irmã. O Espírito Santo já está aqui, em João 16,8 já dizia, Jesus já falava, e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça,
do juízo, do pecado, porque não creram nele, em Jesus, da justiça, porque ele voltou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo aqui, Satanás, já está julgado, irmãos. Peçamos ajuda ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a não sermos julgados com esse mundo, Senhor. Nos convence de nossos pecados e nos levando todos os dias ao arrependimento deles, a confessarmos diante de Ti, Senhor. Assim, Pai, nós Te agradecemos por mais essa palavra, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Pai, agora e eternamente, Senhor. Amém, amém e amém, meus irmãos. Até o próximo vídeo.